Resumo. Palestra completa realizada em 29 de junho de 65. Estamos fechando hoje à noite por um tempinho. Voltaremos no dia 19 de outubro. Se você estiver na lista de e-mail, receberá um aviso. Teremos um pequeno anúncio no jornal, mas nem todo mundo recebe o jornal. Mas se você estiver na lista, receberá um aviso. Se você não estiver na lista e gostaria de estar na lista para receber um aviso, podemos ter seu nome e endereço? Garanto que não usamos a lista para nenhuma outra finalidade. Nunca a compartilhamos e não fazemos solicitações. É apenas para informá-lo de que estou na cidade e onde estamos realizando as reuniões. Bem, sendo esta última noite, pensei em fazer uma espécie de resumo e trazer de volta à sua mente as coisas que tentei dizer, com que sucesso não sei. Seus resultados são, realmente, o único indicador que tenho. Se você realizar seus objetivos, se realmente tinha uma meta quando veio aqui e aplicou esta técnica e a realizou, bem, então até certo ponto eu tive sucesso. Então, quando discutimos a lei, quero que saiba que você é o poder operante, ele não opera sozinho. Se eu lhe digo que imaginar cria realidade, é isso mesmo. Mas você pode saber disso e até certo ponto acreditar, mas não confiar totalmente. E você tem que confiar nisso, que quando você imagina um fim, não se preocupe com os meios, apenas com o fim, e realmente acredite. Esse é o único ato, realmente, que você é chamado a fazer. Não estou dizendo que você não vai agir depois disso, mas seu ato real é simplesmente fé completa na realidade do ato imaginal. Então, quando eu sei o que quero e concebo uma cena que implica a realização do meu sonho, e reenceno essa cena na minha imaginação até que ela assuma certos tons de realidade, certos sentimentos de naturalidade, e então eu acredito nisso, bem, então eu fiz a minha parte. Esse é o ato. Então eu serei forçado a atravessar uma certa ponte de incidentes para fazer acontecer o que eu imaginei como o fim. Eu não poderia na eternidade inventar os meios necessários para fazer isso acontecer. O homem se perde completamente nos meios. Eu sei por experiência que eu não poderia ter inventado os meios, ainda assim, refletindo, parecia tão natural. Parecia tão natural, você diz a si mesmo, bem, teria acontecido de qualquer maneira. É o desdobramento mais normal e natural de uma imagem depois que o indivíduo aceita completamente o fim como fato. É isso que eu tenho tentado dizer a todos aqui. Identificamos a imaginação com Deus, sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, fechamos a lacuna entre Deus e o homem identificando Deus com a imaginação humana. Temos suporte bíblico para essa afirmação. Mas, além disso, minhas visões me permitem reivindicá-la por experiência. Mas se você não teve a visão para reivindicá-la por experiência, acredite em mim, é verdade. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Ouça estas palavras. As repreensões daqueles que te repreendem caíram sobre mim. Você encontrará isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 3. Na verdade, ele está citando o capítulo 69 do livro dos Salmos, versículo 9. A tradução grega usou a palavra reprovar em vez da palavra insulto. No hebraico é insulto. As injúrias daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Isso está no Salmo 69. Paulo coloca essas palavras na boca de Cristo. Agora eu vou dizer a vocês, todas as reprovações daqueles que reprovam vocês caíram sobre mim. Bem, então eu devo ser o próprio cerne de vocês, porque vocês reagiram, vocês ouviram a reprovação e reagiram. Eu estou dizendo a vocês que elas caíram sobre mim. Agora eu me viro para outra parte e digo a mesma coisa para outra parte, as reprovações daqueles que reprovaram vocês caíram sobre mim. Bem, então se eu sou o cerne de vocês e o cerne do outro, então vocês devem ser um e nós três um. E nós estamos apenas mascarados. Então estamos usando uma máscara, porque por trás da máscara nós devemos ser um se as reprovações daqueles que reprovaram vocês caíram sobre mim. Então, agora vamos para outra passagem e a pegamos de João. Ele conta uma história, ele disse: Eu lhes contarei isso antes que aconteça, para que,
quando acontecer, vocês creiam que eu sou ele. João 14, 29. Agora, você acha que um homem está falando com discípulos, com homens? Não, você ouviu uma história. A história de Jesus é uma parábola encenada e essa parábola encenada deve ser vivenciada e será vivenciada nas profundezas de cada ser neste mundo. Então ele conta uma história, ele disse: Eu lhes contarei a história antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou ele. Na superfície, um homem está falando com homens. Não, eu ouvi a história, e quando a ouvi, acreditei, e então comecei minha jornada no mundo, confiante de que chegará o dia em que saberei que sou ele. É o que me disseram. Comece a jornada. Você parece não ser ninguém, um escravo, escravizado em uma terra estranha e estrangeira. Mas eu lhe digo, o dia chegará, tendo aceitado, você agiu com fé e começou a jornada, e o dia chegará que você saberá e dirá nas profundezas de sua própria alma, por experiência, eu sou ele. Eu sou o quê? Cristo Jesus. É isso que você saberá. Você saberá que é o Deus das Escrituras, e você saberá disso pelas experiências que lhe foram preditas. Tudo me foi predito, nada pude prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Edward Thomas. Sim, como o Espírito se sentiria, como soaria, depois que tudo o que me foi predito aconteceu. Não foi uma história agradável, foi uma história horrível. Eu seria escravizado, ferido, atormentado, mas no final eu seria o próprio ser que concebeu o drama e que interpreta o drama. E no final, apenas eu sou ele. Então, é isso que eu tentei superar, que você vai se debruçar sobre o fato de que eu sou ele. Não aponte para outro. Não diga que Neville é. Neville não é o ser. Não aponte para nenhum ser neste mundo. Nas profundezas de sua própria alma, eu sou ele. Você saberá, pois tudo o que é dito sobre esta figura central das Escrituras você vai experimentar. Quando você experimentar, bem, então eu sou ele, pois somente Cristo é ressuscitado, somente Cristo é nascido sobrenaturalmente, somente Cristo é chamado de meu Senhor, meu Pai por Davi. E somente Cristo que afirmou ser o Filho do Homem é levantado da maneira como Moisés levantou a serpente no deserto. E somente Cristo foi aquele em quem a pomba, que simbolizava a presença corporal do Espírito Santo, desceu e selou a obra como concluída. E então, quando essas coisas acontecerem com você e uma após a outra acontecerá com você, bem, então você saberá que eu sou ele. Então você e eu somos personificados como a simples chamada Maria, a inocente. E bem-aventurada aquela que creu, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Lucas 1, 45. Então quem é Maria? Foi dito a mim, a você. Eu sou esse ventre? Eu sou esse ventre, você também é. E assim como o esperma nesta terra de sombras penetra tão facilmente na superfície de um óvulo, embora a parte externa do óvulo não tenha furos, nem antes nem depois da fertilização, assim ele é chamado de a Palavra de Deus, e Cristo é a Palavra de Deus, o poder e a sabedoria de Deus. Então ouvi a história e ela me penetrou e me fertilizou. Bem, a semente de Deus carregará sua imagem, e assim a semente de Deus é o poder e a sabedoria de Deus, e é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Leia no primeiro capítulo, versículo 24, de 1 Coríntios. E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, ele envia a sua palavra e sua palavra não pode retornar vazia, mas deve realizar aquilo para o qual foi enviada e cumprir completamente seu propósito. Isaías 55, 11. E então, eu ouvi a palavra, todos nós ouvimos a palavra. E tendo ouvido, de uma forma ainda desconhecida até hoje, porque nenhum cientista sabe como o esperma atravessa a superfície do óvulo quando não há nenhum buraco naquele óvulo antes ou depois da fertilização, ainda assim ele atravessa e o que sai é a imagem daquilo que o enviou. Ele carrega a imagem do Pai. E assim sai. Então Deus penetra o homem consigo mesmo, ele realmente se torna homem. Mas sua penetração no homem é chamada nas Escrituras de seu filho, pois ele está me fazendo seu filho ao enviar para mim o poder e a sabedoria de si mesmo, e esse é seu filho, e é chamado Cristo Jesus.
Mas é a imagem do Pai e então quando sai é Deus. E então ele pode dizer: eu e meu Pai somos um, carregando agora dentro de mim tanto o homem quanto a mulher. Não preciso mais dividir minha imagem para criar. Então, isso é feito em nós. Agora, outro ponto que quero destacar esta noite. Tenho algumas mulheres na sala esta noite, nenhuma delas se conhece, e estranhamente, de 3, 2 fizeram a mesma pergunta. Então, se 2/3 estão confusos, então 2/3 presentes ficarão confusos. Sendo esta noite de encerramento por um tempo, deve ficar claro. A Bíblia fala de 2 eras, esta era e aquela era. Esta era não é do berço ao túmulo, é um período de tempo que os místicos em sua visão, como um Blake, ele disse. Eu contemplo a visão do meu sono mortal de 6.000 anos. Ele disse. Eu vejo o passado, o presente e o futuro diante de mim, toda a visão de 6.000 anos, coexistindo. Você e eu nos deparamos com isso momento após momento após momento. Mas em um nível mais alto, tudo coexiste, como se eu me elevasse acima da Terra para ver a Terra existindo completamente, e não ter que viajar daqui para a Europa, para vir pedaço após pedaço. Então, não tome apenas o espaço desta maneira, mas tome o tempo daquela maneira, e veja o tempo coexistindo, todos os eventos dentro dele. Então, ele fala dessa era e a chama de Era da Morte. Agora ele fala dessa era e a chama de Era da Imortalidade, vida eterna. Agora, os sábios da época, não acreditando na imortalidade, não acreditando nem mesmo na sobrevivência, disseram a ele: Mestre, Moisés ensinou na lei que se um homem se casar e não deixar descendência, tendo irmãos, os irmãos devem se casar com a viúva e gerar descendência para seu irmão. Bem, havia 7 irmãos, o primeiro se casou e morreu sem deixar descendência, então o segundo irmão a levou e morreu sem deixar descendência, e o terceiro a levou e morreu sem deixar descendência. Eventualmente, os 7 se casaram com ela e todos os 7 morreram sem deixar descendência, e então a mulher morreu. Agora diga-nos, mestre, de quem ele é esposa na ressurreição? Não acreditando na ressurreição, de quem ela é esposa? E a resposta é esta: os filhos desta era, agora isso é um longo período, 6.000 anos, aqueles nesta era da morte, eles procriam e nascem. Temos isso em nossa Bíblia e em outras traduções, eles se casam e são dados em casamento. Mas a palavra grega é muito melhor traduzida como procria e nasce. Mas aqueles que são considerados dignos de atingir essa idade não procriam nem nascem, porque não podem mais morrer. Lucas 20 versículo 28, 36. Essa pequena frase "eles não podem mais morrer" implica que todos os que não forem ressuscitados morrerão novamente. Em outras palavras, eles são restaurados à vida para se casar, procriar, nascer e ter as mesmas coisas que temos aqui. Minha própria experiência confirma isso. Eu me movo para aquele mundo e é exatamente como este mundo. As pessoas são sólidas como eu sou sólida, elas sofrem como eu sofro, elas se preocupam como eu me preocupo. Elas fazem tudo o que eu faço aqui. É o mundo da morte, e sim, elas também têm medo de morrer, porque elas morrem. Todas as coisas aqui. Não é concluído em um pequeno período de 70. Então esta era abrange toda a vasta estrutura de incubação, e então você e eu, um por um, somos retirados. Ele continua nos contando, pois eles agora são chamados de filhos da ressurreição, filhos de Deus. E então ele termina com o saduceu, que é como o cientista ateu moderno de hoje. Nem todo cientista é ateu ou mesmo agnóstico, mas muitos são, e temos uma grande sociedade hoje que é ateísta ou agnóstica. Mas, ele representa a mente, aquele estado de consciência que desafiaria a visão do místico. Você não pode explicar a ninguém para sua satisfação o que você quer dizer com um mundo além do alcance dos sentidos. No entanto, sei por experiência que este mundo não termina naquele ponto em que meus sentidos cessam de registrá-lo. Pois sentei-me numa cadeira, não uma vez, muitas vezes, sentei-me numa cama, num sofá, e de repente vejo um mundo tão real quanto este, um mundo que não deveria haver. Se a razão dita minha vida, não deveria vê-lo, mas não posso negar que o estou vendo. Então a consciência segue a visão e entro no mundo que estou contemplando, e o mundo é tão real quanto este.
Eu o exploro. E as pessoas passam vestidas como você está vestido, elas estão usando vestidos, elas usam ternos. Elas são pessoas como nós, e o mundo é exatamente assim, tridimensional, não em inúmeras dimensões, 3 dimensões exatamente assim. Então você está completamente excluído do mundo ou daquela seção daquele tempo, pois ainda é o mesmo mundo, apenas uma seção diferente do tempo. Então você ou desliza para trás no tempo ou desliza para frente no tempo, porque a coisa toda é um círculo. E lá você encontra pessoas. Então você se lembra de onde estava nesta seção do tempo. Então, no meu caso, usei o sentimento e o sentimento me trouxe de volta. É por isso que enfatizo isso por experiência. Pois se eu não tivesse me lembrado daquela minha experiência em que o sentimento me tirou desta seção do tempo para outra seção e o mesmo sentimento me trouxe de volta para esta seção, eu teria sido excluído. Ano passado em São Francisco, este cirurgião muito bem-sucedido, ele disse, Neville, eu estou em cirurgia o dia todo, e posso te dizer, 7 dias por semana eu estou em cirurgia, e 10% de todas as autópsias em todo o mundo, mais 10%, seja aqui, Europa, China, África, não importa onde você vá, não há causa física de morte, nenhuma. Você pode dissecá-lo do começo ao fim e não encontrará nenhuma razão para a morte daquele corpo. Então o que você disse esta noite simplesmente apoia nossa alegação de que algo aconteceu e ele não conseguiu voltar, pois não há razão para aquele corpo ter morrido. Ele não deveria ter morrido. Não há uma, mas não uma, pequena causa para a morte. E isto é do próprio cirurgião. Este não é alguém que leu em um livro que poderia ter sido um livro fictício. Aqui está alguém que passou 2 anos na Mayo em cirurgia. Ele me disse na mesma noite. Eu entrei com outros médicos e aqui estava esse homem morto, todos nós concordamos que ele estava morto, e todos deveriam assinar a morte. Ele está morto. Então, de repente, enquanto ainda estávamos na sala prestes a sair, ele se senta e se vira para nós e nos diz: é mais fino do que você pensa. O véu entre os dois é mais fino do que você pensa. Ele não caiu para trás e morreu, ele saiu. Ele era um homem muito proeminente. É por isso que 5 médicos estavam naquela sala e todos concordaram que o homem está morto por todos os testes conhecidos pela ciência médica. Ele se senta na presença deles e anuncia o fato de que é mais fino do que você pensa. Outra, eu entrei no quarto, ela era minha paciente. Quando eu entrei ela sentou-se ereta na cama e me disse, estou morta, e, Neville, ela estava. Naquele exato momento, todos os exames provaram que ela estava morta, ela anunciou isso. Então ele disse, eu não entendo esses mistérios e eu sou um médico. Eu não fiz nada na minha vida além de medicina, eu sou um cirurgião, em cirurgia o dia todo, todos os dias. Ele nunca faltou a uma das minhas reuniões, porque algo que ele ouviu na primeira manhã o intrigou, e estava relacionado a essa coisa com esse homem muito proeminente em nosso país que voltou e anunciou, é mais fino do que pensamos. E posso lhe dizer, é. É tão tênue. Sentar em uma cadeira e de repente você vê um mundo tão real quanto este mundo. Não há nada aqui que você possa chamar de mais real, assim como isto, mas você não deveria estar vendo isto. Não está lá. Não deveria estar lá. Uma parede simples, uma escrivaninha, uma pintura na parede, é tudo o que você deveria ver e você não está vendo isso de forma alguma. Então a consciência segue a visão e você entra nela. E para si mesmo você é real. Você é visto por outras pessoas. Elas veem você, você fala com elas e elas ouvem você. Então tudo é exatamente assim. Então espero ter deixado claro pela minha própria experiência, e isto é, há 2 eras das quais a Bíblia fala. Esta era, que você pode esticá-la por 6.000 anos, onde ninguém realmente morre, todos são restaurados, negócios inacabados, lições a serem aprendidas. E você e eu não temos escolha no assunto. É automaticamente determinado onde somos colocados neste vasto mundo, para lições inacabadas ou lições não conquistadas, pois aquele que vencer eu as darei. E então o homem passa por todos os problemas. Finalmente, quando menos esperamos, de repente verticalmente, enquanto caminhamos por este longo período de tempo,
somos ressuscitados. Ressuscitados, assim como lhe foi dito nas Escrituras, para se encontrar no túmulo do seu crânio onde o próprio Deus entrou. Pois quando você se encontra naquele crânio, posso lhe dizer, não há abertura, assim como um ovo, mas você sabe que é o seu crânio. Você não vê essas órbitas dos olhos. Se eu estivesse em um crânio e não houvesse carne nele, eu deveria olhar através de cavidades, e a boca e os ouvidos, todos estes deveriam estar abertos. Mas quando você se encontra em seu crânio e você está em seu crânio, ele está selado, completamente selado como um ovo. Então, a palavra de Deus penetrou e passou, embora do lado de fora do ovo não haja abertura nem antes nem depois da fertilização. Então, Deus fertilizou sua emanação. Nós somos sua emanação, mas sua noiva até que o sono da morte passe. Então, nós somos a grande emanação da mulher chamada Eva, e ele é o grande homem chamado Adão. Ele assumiu essa limitação e então vem essa emanação. Então sua palavra, seu plano, seu propósito, nos fertilizou e cresce em nós. Bem, o que pode crescer em mim se o esperma que entrou em mim veio de Deus? Todos os fins correm fiéis às origens, se minha origem é Deus, meu fim é Deus. Se minha origem é um verme, como nossos cientistas nos ensinam, o fim é um verme. Se a origem é alguma coisa, então para o fim será a mesma coisa. Não posso plantar uma semente de maçã e esperar algo diferente de uma maçã. Não vai sair. Então, se Deus se plantou em mim e se enterrou em mim, somente Deus pode sair. Nada além de Deus poderia crescer deste óvulo se eu fosse sua emanação. Então ele declara tão claramente os sinais que aparecerão. Ele realmente nos dá apenas ele nos diz, essas coisas acontecerão e você saberá que eu sou ele. Esqueça alguém de fora agora, elas vão acontecer com você. Tendo ouvido, você saberá quando elas acontecerem, eu sou ele. Ele disse. Você quer um sinal? Eu lhe darei um sinal, não deve haver outro sinal além do sinal de Jonas. Esse é o único sinal, Mateus 16, 4. Bem, a palavra Jonas é hebraica para a pomba. É quando o trabalho está concluído. Quando o trabalho está concluído e ele o revela pela última vez, é o da pomba descendo sobre você em forma corpórea e sufocando você com beijos. É quando a imagem é exatamente como ele quer. Ele lhe contou a história de seu plano, de seu propósito, e como planejei, disse ele, assim será, como propus, assim se tornará realidade. Isaías 14, 24. Ninguém no mundo vai mudar isso, apesar de todas as tramas e planos dos homens. Ele vai pegar cada trama nossa, quando tentarmos controlar o mundo, e ele vai nos usar como cajado assírio para promover sua vontade para o homem, que é simplesmente trazer do homem sua imagem, pois esse é seu propósito. Então, no final, não somos dois, apenas um. Pois se eu sou sua emanação, mas sua noiva, e ele deve deixar tudo e se unir a mim até que nos tornemos uma só carne, bem, então quando realmente somos um, então eu sou sua imagem, não apenas um pouco como ele, eu sou o próprio ser que ele é, bem, então ele desperta. Então, nas Escrituras, todos os comandos para despertar são direcionados a Deus. Aqui, do capítulo 44 do livro dos Salmos, versículo 23. Desperta. Por que dormes, ó Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. E então no Salmo 78, versículo 65. E o Senhor acordou como de um sonho e então chamou Davi. Apenas de um sonho o Senhor acordou. Então, no começo, quando nos é dito que um sono profundo e profundo caiu sobre Abraão depois que Abraão recebeu a promessa, nada é dito sobre Abraão acordar. Ele recebeu a promessa de um filho. Isaque não deve ser pensado como o resultado da geração. Isaque deve ser pensado como a formação do não gerado, pois Deus é o não gerado, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo, sem fim. Este não gerado está se moldando. Então Isaque, o filho prometido, não é o resultado da paixão do homem. Podemos pegar isso e igualar ao primeiro capítulo de João. Não nascido do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,
13. Nenhuma paixão humana, nenhuma dessas coisas, nenhuma ascendência humana, apenas Deus, e isso sai do homem. Então ele realmente nos fertilizou consigo mesmo. E ele e seu poder são um. O homem e seu poder são um. Então sai. À medida que cresce até a maturidade, a imagem quebra a casca e você sai daquele crânio. Então, todas as grandes imagens das Escrituras o cercam, as testemunhas do evento, a criança significando o evento envolto em panos, e o vento. Você ouve isso, então. É um vento sobrenatural. Você não pode descrevê-lo até ouvi-lo. É um vento estranho e sobrenatural. Está tudo centralizado na sua cabeça. Então tudo o que você pode fazer é ir e contar. Conte a todos que ouvirem, pois eles vão experimentar de qualquer maneira, até aquele momento no tempo em que a vestimenta for retirada e então você entrará em sua herança completa. E sua herança é o corpo de Deus, pois só existe Deus, não há nada além de Deus no mundo. E o propósito de tudo isso não pode ser visto deste nível, não em sua plenitude, e então guerreamos uns com os outros. Mas deixe-me voltar, as injúrias daqueles que te injuriam caíram sobre mim, bem, se elas caíram sobre mim, eu sou o próprio coração do seu ser. É por isso que só recentemente se podia ouvir a voz daquele corpo dizendo a ela: não tenha medo. Eu estou sempre com você. Mateus 28, 20. Então, naquele dia, você saberá e dirá: eu sou ele, e você parará de procurar por Cristo saindo das páginas da história, parará de procurar por algum Cristo que retorne. Na revista Time de hoje, na seção religiosa, agora eles vão mudar essa transubstanciação, ela não se encaixa nos dias modernos, então eles vão dar ela um novo nome e chamá-la de transignificação. Então não é a substância real que você come do corpo de Deus quando você toma a hóstia, e não o sangue real quando você bebe o vinho, mas significa algo misterioso. Por que eles não disseram isso há inumeráveis séculos? Então uma garotinha perguntou ao padre: tendo comido do corpo de Deus, a pequena hóstia, agora não posso comer sorvete porque a cabeça de Deus ficaria fria. Isso tudo está naquela história hoje, na revista Time de hoje. Então ela entendeu da forma mais literal, ela comeu o corpo dele. Bem, não somos, espero que não sejamos, carnívoros a esse ponto, não somos canibais. Fomos em algum momento, possivelmente. Mas não comemos carne humana e ainda assim eles dizem coma. Não, quando você come o corpo de Deus, você absorve sua mensagem, você ouve a história. Posso dizer que o Evangelho não é uma produção humana, não é um produto da sabedoria humana. Pois a mente humana, em sua busca pelo significado da vida e por Deus, nunca poderia tê-lo concebido. Ninguém poderia sentar e conceber a história como nas Escrituras. Tudo foi revelado, a coisa toda foi revelada. Veio através do homem assim como somos, veio através do homem tão ajustado para esta comunicação nas profundezas da alma, e eles viram isso em visão, e simplesmente escreveram exatamente o que viram. Eles contaram o que tinham experimentado. Então, os homens ou acreditam ou não acreditam. Então, toda vez que você acredita, bem, então há fertilização. Você ouve a história, e milhões não ouviram, bilhões não ouviram. Então eles vão pensar. Como alguém me disse hoje pelo telefone. Não posso ir esta noite, não estou afim. Mas por que tanto tempo? Ninguém é atrasado de ouvir com aceitação para o nascimento, a mesma coisa. Muitos ouvem, mas não acreditam e assim permanecem no mundo da morte. Aqui está uma história que estávamos discutindo na outra noite, e foi no último domingo à tarde. Um amigo meu, ele trabalha para Hughes, e ele está trabalhando nessa coisa fantástica do espaço, e ele estava falando sobre o dia 14 de julho, quando eles vão tirar fotos de Marte. Ele é um sujeito maravilhoso, todo animado sobre o que vai voltar no dia 14 de julho. 20 fotos. Levará 8 horas para obter uma foto de Marte. Então ele vai ter tudo isso e está tão emocionado com isso. Então ele disse: não estamos realmente tentando ir para a Lua é apenas uma nave espacial, é o espaço interestelar. Qualquer um que possa realmente encontrar uma nave espacial
Podemos colocar uma nave espacial. A Lua é uma nave espacial perfeita, ele disse, mas queremos ir além disso para Marte e todas essas coisas. Se as fotos mostrarem os canais que achamos que mostrarão, saberemos que há vida lá. Então eu disse a ele é um amigo muito próximo meu, eu disse, você já leu o livro chamado Man and the Stars de Sir James Jeans? Ele disse que não. Bem, eu disse, neste pequeno livro um homem passou toda a sua vida estudando as estrelas, considerado um dos maiores astrofísicos do mundo, ele disse, quanto mais eu estudo, mais ele me lembra de um cérebro enorme, e nós somos apenas células cerebrais na mente do sonhador. E alguém perguntou a ele, se você não acredita que todas essas coisas fabulosas estão vivas, assim como nós estamos vivos, como você explica essa coisinha minúscula chamada Terra, onde ela é o único berço de experimentos biológicos? Esta foi sua resposta, ele disse, eu olhei por todo lado, matematicamente, telescopicamente, e não consigo ver nenhum lugar no universo que pudesse abrigar o que chamamos de homem, exceto a Terra. Ou falta a água necessária, falta isso, tem muito daquilo, e eu não consigo ver nenhum lugar além da Terra. E tudo o que posso dizer é isto, tendo visto o orgasmo do homem através de um microscópio aqui, eu vi bilhões de homens em potencial, e um sai. Bem, este é o ato criativo de Deus e somente um poderia realmente realizar seu plano, sua trama e seu propósito. Esse era Jeans. Então meu amigo espera que ele encontre nessas fotos. Ele espera que 20 fotos retornem e elas retornem em 8 horas. Leva 8 horas para viajar até lá. Agora, nós filmamos o material, meses atrás, e ele afirma que ele irá a 5.000 ou 5.600 milhas do planeta e trará essas fotos de volta. E estamos todos tão animados e tão ansiosos sobre isso. E ainda assim a Escritura fala somente dessas duas eras. Ela não nega a glória dos céus. Os céus declaram a glória do Senhor e a terra mostra a sua maravilhosa obra. Mas a revelação real, como contada em Hebreus, é quando ele envia seu Filho, quando o Filho se apresenta. De muitas e muitas maneiras Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. Hebreus 1:1. Mas ninguém sabia que esse era o propósito, que um filho estava saindo que era a imagem de Deus Pai, que era um com o Pai, até que ele apareceu. Então, lendo o antigo documento que era o propósito de Deus como ele o revelou por meio de seus profetas, ele viu que tudo o que foi predito aconteceu nele, e poderia facilmente alegar eu sou ele, sabendo que não era algo que um pequeno ser pudesse reivindicar. Você reivindicará isso e, portanto, se eu sou ele e este disse que eu sou ele, então o cerne de ambos é simplesmente eu sou. E esse é o nome de Deus, não há outro nome. Então, quando eu o reivindico, você o reivindica, e outros o reivindicam, todos estão reivindicando eu sou ele. Então vai e diga a eles eu sou te enviou. Esse é meu nome para sempre, e por esse nome serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3 versículo 13, 15. Então, quando ele desperta em nós, somos Deus, e não há nada além de Deus. Agora, para encorajar todos a aplicá-lo enquanto esperamos pacientemente pelo desdobramento da imagem, aplique a lei e se torne o homem, se torne a mulher que você quer ser. O correio desta manhã me trouxe uma carta de um amigo que está aqui esta noite. Ele disse: isto, se você puder usar, você pode contar a qualquer um. Decidi ir ao balé, o Royal Ballet. Bem, não enviei meu cheque quando o anúncio veio de que eles estavam vindo para a cidade. Eu deveria ter enviado, mas não enviei. Há apenas uma semana, decidi, há uma certa festa que quero ir. Quando tomei minha decisão de ir a uma certa festa, sem comprar os ingressos, convidei a festa. Então liguei para um amigo meu que é um executivo júnior no Hollywood Bowl, porque em sua capacidade ele poderia obter todas essas coisas, e ele disse: a coisa mais fácil do mundo. Vou te dar um par. Esta foi a primeira parte da semana. Quinta-feira chegou e não tive notícias dele, então pensei que era melhor ligar para ele. Então ele me disse: não percebi a enorme demanda que há hoje pelos ingressos para o Royal Ballet, mas deixe comigo, ainda farei o esforço e de alguma forma os conseguirei.
Bem, sexta-feira ele não ligou, sábado de manhã ele não ligou, e meu amigo foi para Laguna Beach passar o dia. Quando ele chegou em casa tarde naquela noite, ele pensou que era tarde demais para ligar, então domingo de manhã ele pensou: devo dar a ele tempo para realmente sair daquela cama antes de incomodá-lo. Então ele esperou. Quando ele pensou que era uma hora razoável, então ele ligou para ele. Ele disse: estou tentando falar com você o dia todo no sábado e não consegui nenhuma resposta. Tenho 2 na 17ª fileira da sacada. Bem, meu amigo disse. Não foi isso que ouvi. Não para o homem. Ele os aceitou. Ele disse: deixe-os na bilheteria e eu os pegarei. Mas ele disse a si mesmo: não foi isso que ouvi. Ouvi dizer que estava realmente neste teatro lotado curtindo o balé mais celestial, porque os 2 grandes estão nele. E ele sabia que estava sentado em um assento favorável e tudo estava perfeito. Ele ouviu o homem dizer a ele pelo telefone: tenho bons assentos para você, mas não na 17ª fileira na sacada. Então, quando ele desceu no domingo, essa multidão enorme esperando pelos retornos, porque tudo está esgotado, nenhum assento na casa, e há muitas pessoas esperando no caso de algum ingresso ser devolvido no último momento, e eles podem pegá-lo. Ele vai até a bilheteria e, para sua surpresa, um homem que ele conhece há anos é o vendedor de ingressos. Então ele pediu seus ingressos, e apenas brincando, como ele disse em sua carta, quando eu peguei os ingressos, porque eles estavam na 17ª fileira no balcão, eu disse a ele: diga-me, Max, estes estão no teatro? Bem, isso atingiu seu amigo de forma engraçada e o amigo disse: como você gostaria de 2 na primeira fileira? Ele disse: eu adoraria. Então ele puxou 2 assentos de uma pequena caixa e disse: aqui estão eles. Eles estão na segunda fileira, bem no corredor central. Então ele conseguiu seus 2 assentos na segunda fileira, bem no corredor central, e lá ele viu essas 2 dançarinas celestiais. Eu não o vi. Eu vi Fontaine em Nova York e ela é realmente top. Acho que já vi todos eles, mas não vi essa russa. Mas Fontaine, Margot Fontaine. Eu nunca vi nada como ela. Para reunir os 2 na mesma noite. Então ele simplesmente sabia exatamente o que estava fazendo. Em sua carta, ele disse: se isso encorajaria alguém a aplicar a imaginação para atingir objetivos, diga a eles: não pode falhar com você. Mas ele disse: quando fui para casa, quando não veio, comecei a pensar em meios. Rejeitei os meios, e ainda quando ele não me ligou, comecei a pensar novamente em meios. E ocasionalmente, devo confessar, para ser honesto, fiquei um pouco deprimido, porque este era um amigo e eu estava tentando fazer algo grande para ele. Eu o convidei e realmente queria fazer um show, por assim dizer. Eu o convidei e como posso recusá-lo agora? Eu o convidei antes de comprar os ingressos, e quando chegou a hora do espetáculo e não havia ingressos, tentei pensar em 1000 tipos diferentes de meios de obtê-los. Rejeitei e voltei para a imaginação. Ouvi meu amigo no bowl, ouvi sua voz e ouvi me chamar pelo meu nome e me dizer: tenho seus ingressos para você. E eu agradeci a ele. Então eu vi a multidão e soube que estava vendo tudo de um lugar maravilhoso no teatro, e até superou minhas expectativas, segunda fileira, bem no corredor central. Então é por isso que peço que você compartilhe comigo seus resultados, para que outros possam ser encorajados quando ouvirem como você aplicou esse princípio em direção a um fim definido e ele funciona. Ele sempre funcionará se você souber que é o poder operante e esperar pacientemente que o véu seja retirado. Pois revelação é apenas desvelamento, e você desvelar o rosto de Deus em si mesmo, nos atos descritos nas Escrituras como pertencentes somente a Jesus Cristo. E então eles acontecem com você. Então você saberá: eu sou Ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, primeiro, posso chamar sua atenção para a mesa de livros. Você encontrará meus livros e os livros que eu recomendo. Se você não tem o pequeno chamado Ele Quebra-Casca, posso lhe dizer: se você não quiser comprá-lo,
peça emprestado de alguém e realmente leia. Existem os passos, assim como eu os experimentei, todos apoiados pelo texto da Escritura. E então, é assim que ele quebra a casca. O trabalho está sendo feito no silêncio, como nos foi dito no livro de Filipenses. Aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Então, quando a imagem, pois ele é a imagem do Deus invisível, e quando esse não gerado é formado em você e a imagem é perfeita, ele quebra a casca, e você sai nesses atos maravilhosos conforme registrado na Escritura. Se você não leu, então leia. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. A propósito do que você disse que acredita, antes de ter meu filho, tive um sonho em que teria um menino de 9 libras e 9 onças. Contei isso rindo para uma amiga e esqueci. Depois que fiz uma cesárea, enviamos um anúncio de nascimento de que meu filho pesava 9 libras e 9 onças, e provavelmente poderíamos dizer que um sonho se tornou realidade. Agora, essa é a experiência que você teve. Resposta. Bem, minha querida, eu não daria a isso nenhum significado real. Aconteceu, é uma coisa maravilhosa. Eu não acredito em acidentes. Deus fala ao homem por meio de sonhos, mas se eu interpretasse isso, interpretaria os números em vez do fato de que ele tinha 9 e você teve um sonho em que ele tinha 9 libras e 9 onças. Eu preferiria pegar o 9 e é a serpente dupla. 9 é o número da serpente nas Escrituras. 9 é o tete. Cada letra não tem apenas um valor numérico, mas também tem um valor simbólico, e a 9ª letra tem o símbolo da serpente, e a serpente de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Então aqui você tem realmente quase o sinal do símbolo dos médicos, a serpente dupla no cajado que brotou, que é a medula espinhal. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Blake diz que é somente aqui que se consuma a bem-aventurança. Você acabou de descrever os 6.000 anos como aqui, então a consumação da bem-aventurança seria dentro desses 6.000 anos, não nesta vida como a conhecemos? Bem, não estou dizendo. Resposta. No que me diz respeito, deve ser consumado aqui, como João nos diz, isto é, a Epístola de João. E somos advertidos contra aqueles que dizem que amam a Deus e odeiam seu irmão. Como você pode amar a Deus a quem você não viu e odiar seu irmão a quem você viu? Qualquer um que lhe diz que ama a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso. É o que João nos diz. Então aqui estamos aprendendo a amar. Como Blake traz, somos colocados na Terra um pequeno espaço para aprender a suportar os raios do amor. Somos intensos. Esta é uma vida além do sonho mais louco do homem, isto é energia, e somos isolados com estas vestes, e recebemos oportunidades de amor. Para que possamos aprender a suportar os raios do amor. Pois, o amor é a forma humana divina, e então, para usar essa forma, você está usando a forma do amor. E posso lhe dizer, é uma forma real de amor. Como ele disse, a misericórdia tem o coração humano e a piedade o rosto humano, e o amor a forma humana divina, e a paz a vestimenta humana. Então, para usar esse amor, a forma do amor, estamos isolados para aprender a suportar os raios do amor. Então você recebe uma criança, você recebe a responsabilidade disto, daquilo e daquilo outro. Pode ser uma cabra. Apaixone-se por algo, pode ser um gatinho na casa. Mas ame. Você já viu aquele filme chamado The Soldrel? Bem, ele saiu anos atrás, estava nele, Alexander Volkott, mas Noel Coward era a estrela. Em seu voo de Nova York para o avião caiu e, sem dúvida, ele estava morto. A enorme, grande manchete em todos os jornais de Nova York anunciando sua morte. E ninguém chorou. Eles simplesmente riram enquanto passavam e viram esta manchete. Eles simplesmente se regozijaram. E Deus lhe deu uma oportunidade, deu-lhe mais 3 dias na terra aqui nesta era para encontrar alguém que pudesse derramar uma lágrima por causa de sua saída. Então ele encontrou uma pessoa que realmente poderia derramar uma lágrima sinceramente. Porque ele não tinha amor,
ele não tinha nenhum sentimento pelo homem. Ele era um editor na peça. Bem, todos têm que encontrar algo que possam amar e quanto mais amarmos, melhor. Finalmente, porque na verdade é o corpo que é divino, o amor é a forma humana divina. Eu estava na presença do amor. É o homem, amor infinito. Você não pode descrevê-lo apenas dizendo que é amor, e ainda assim não tenho outra palavra para descrevê-lo. Quando ele te abraça e você se mistura com esse corpo e você é um com o amor, você não pode descrever o êxtase, a alegria. E esse é o corpo que todos nós usaremos. E então, estamos isolados nessas vestes de carne e sangue para aprender a amar, para que possamos suportar os raios do amor. As pessoas dizem: eu gostaria de ver Jesus Cristo, e ficam cegas, para que isso te segue. Eu gostaria de ver fulano de tal. Quando alguém vê o Cristo ressuscitado, é automaticamente escolhido, automaticamente enviado como apóstolo. Essa é a única condição estabelecida nas Escrituras. Quando questionaram Paulo, por que Paulo não viu um Cristo segundo a carne, ele disse: não considero ninguém segundo a carne, embora eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Quando viu o Cristo ressuscitado, o corpo do amor, ele disse aos seus críticos: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Ele não poderia ter visto Jesus, nosso Senhor, no momento em que escreveu esta carta se não tivesse visto o Cristo ressuscitado. Este é o 9º capítulo, o 1º versículo de 1 Coríntios. E assim, ele colocou sua reivindicação de apostolado no fato de ter visto o Cristo ressuscitado. Então, qualquer um que veja o corpo do Cristo ressuscitado é chamado. Você pode pegar o 8º capítulo de Romanos e ver onde você está quando os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Versículo 29. E a glorificação é vestir o corpo de Deus. Mas você é chamado quando vê o corpo de Deus. Agora coloque isso em prática e quando eu retornar em outubro espero ter dezenas e dezenas de cartas maravilhosas. Como você pegou esse princípio maravilhoso e o aplicou para fins nobres e os realizou, não apenas para você, mas para os outros. Realize-os para todos neste mundo, pois no final somos apenas um. Obrigado. Boa noite.